Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs, no livro dos Macabeus, hoje nos fala da história do povo, a nossa história. Surgiu uma raiz iníqua e que arrastou muitas pessoas do povo judeu, do povo de Israel, para um outro lado. Foi no tempo da helenização, no tempo dos gregos, da cultura grega, que abraçou, envolveu, engoliu muitos do povo judeu. E o povo judeu, olha, vamos fazer aliança com essa nova cultura, porque depois que nós nos afastamos dela, muita coisa nos aconteceu. E esse povo, queridos, que era totalmente voltado para Deus, fez aliança com uma nova situação, uma nova cultura, a ponto de o templo, que era o local de encontro do povo, a centralidade do povo, este templo foi violado, meus queridos. A abominação das abominações. O local sagrado do templo, com essa nova aliança que o povo de Israel fez com a cultura, eles chegaram ao ponto de colocar dentro da casa de Deus, dentro do templo, erigiram uma estátua do deus pagão Júpiter, dentro da casa de Deus. E mais ainda, essa nova aliança fez com que eles fossem obrigados a abandonar, entre aspas, abandonar as leis de Deus. Foram obrigados
a rasgar, a destruir, a queimar os livros sagrados. Tudo por causa desta aliança que fizeram com a cultura do mundo grego. Claro, queridos, que nem todos se submeteram a este decreto do rei, essa raiz iníqua, uma cultura pagã. Nem todos foram obedientes a ela. E esse rei, essa raiz iníqua, decretou: quem não obedecer o meu decreto real vai morrer. Quem não obedecer às minhas leis vão perecer. E muitos não obedeceram mesmo, não abandonaram a lei do Senhor, não se contaminaram, não comeram, como diz aqui a leitura, eles não se venderam ao mal, eles não se alimentaram com este alimento profano. E eles sofreram a consequência dessa sua atitude, da sua decisão de permanecer fiéis à aliança de Deus. Ontem Jesus falava também no Evangelho: aparecerão grandes sinais, os pais se levantarão, os filhos, uma nação se levantará contra outra nação, um país contra outro país. Mas permanecei firmes na minha doutrina, na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, o que é que nós devemos ver hoje? O que é que está acontecendo hoje também? O templo é o lugar sagrado de oração, de encontro com Deus. Só Ele pode reinar. Só Ele pode nos dar uma vida nova. O templo do nosso coração, queridos. Ou nós colocamos outros deuses também nesse templo, profanando o templo sagrado. O dinheiro, os prazeres, muitos deuses, muitas vezes colocamos dentro do nosso templo, do nosso coração, não confiando, não voltando todo o nosso ser para Deus. Não é sem sentido, meus queridos, que o Evangelho de hoje fala de um cego e mendigo ao mesmo tempo. Cego porque não consegue mais ver. Quando a gente fala a cegueira aqui, meus queridos, nós não estamos falando de cegueira física. Nós estamos falando de cegueira espiritual. De ver, de acreditar, de voltar, de se assumir a sua condição de imagem e semelhança de filhos de Deus. Olha a nossa mãe, o templo do coração dela. Só Deus reina, só a Deus ela serve. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo também, só a Ele reina, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do advento,
desse anúncio, dessa vida, dessa vinda, da presença de Deus. Procuremos fazer e gritar para Deus, para Ele abrir os nossos olhos, para vermos mais claramente a vontade de Deus, para vermos mais claramente a nossa vida, se ela está conforme os mandamentos de Deus, para podermos ver se a nossa fidelidade é totalmente voltada para Cristo, ou se a cultura desse mundo está nos envolvendo e fazendo decretos contra a nossa própria casa. É isso que devemos olhar, queridos. Olhando dessa forma, eu posso até falar coisas aqui, mas eu vejo muitas coisas que decretos dessa raiz iníqua já penetrou na casa do Senhor. A confiança, a fidelidade, a fé, tudo deve ser voltado para o Senhor. E devemos mudar essa forma. É a igreja, é Jesus, é a Eucaristia, é os sacramentos. Tudo isso deve ser voltado a ser valorizado e mais ainda, ser acrescido no templo do coração do homem. Tudo deve ser erguido, meus queridos, por uma vida nova em Jesus Cristo nosso Senhor. É claro que como este cego, muitos vão gritar: te cala aí, fica calado, fecha a tua boca. Mas a igreja grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É Jesus que volta, meus queridos, se volta para nós quando nós buscamos Ele de todo o coração. E Ele pergunta, cheio de amor: o que tu queres que eu faça por ti, meu filho? E nós devemos dizer: Senhor, eu quero ver. Então veja a verdadeira vida, veja a tua fé que te salvou, veja a tua fidelidade a mim, que tu recorreste a mim, e só a mim tu procuraste, e gritaste, e eu ouvi a tua voz. Procuremos, queridos, neste dia, nos aproximar de Jesus na Eucaristia, na oração, sermos fiéis a Ele, queridos. Procuremos não desvalorizar as leis sagradas do Senhor, mas fazer com que elas se tornem a nossa vida, porque é elas que vão nos salvar em Jesus Cristo, nosso Senhor. A raiz iníqua está aí, meus queridos. Procuremos não bebê-la, não se alimentar dela, porque ela é terrível, afasta, destrói e condena os homens.